Olá, bem-vindos ao Olhar Digital Plus. Uma das profissões que vem ganhando espaço nos últimos tempos tem tudo a ver com a era digital e também tem tudo a ver com diversão. Os profissionais que dublam videogames estão em alta. No programa de hoje você vai conhecer mais da rotina deles. Tempos digitais, tempos de mudanças. A área da comunicação é uma das que deve sofrer mais alterações nos próximos meses. No centro da disputa, os milhões de telespectadores e os milhões de dólares da publicidade da televisão e da internet. As TVs 4K estão se tornando mais populares. Mas será que as imagens em altíssima definição já estão conseguindo superar a capacidade do olho humano? Novidade incrível, direto de São Francisco, nos Estados Unidos. Ele já havia participado da criação do QuickTime, o programa da Apple que revolucionou a mídia online. Agora, ele está envolvido numa nova tecnologia que pode mudar a comunicação celular. O Olhar Digital Plus está começando. Esqueça seus conceitos. A internet e a tecnologia estão mudando a maneira como o mundo se comunica, de um jeito irreversível. A revolução, que está apenas no começo, promete alterar para sempre ideias e hábitos. Confira agora um painel exclusivo que preparamos para você entender o que vem por aí. Será que algum dia a TV perderá seu reinado? Bom, a televisão sempre foi centro das atenções e principal fonte de entretenimento da maioria dos lares brasileiros. Mas a TV está perdendo espaço para a internet. Pelo menos é o que diz uma pesquisa inédita recém-divulgada pelo Ibope sobre hábitos de consumo de veículos de imprensa. De acordo com o levantamento, os brasileiros com acesso à internet passam, em média, 10 minutos a mais por dia na web, quando comparado ao tempo que assistem à programação da TV. Curioso é que a TV ainda é o meio de comunicação preferido da maior parte da população, mais de 76% contra apenas 13% que preferem o meio digital. Mas essa preferência não impede que os brasileiros passem mais tempo online do que usando qualquer outra mídia. O Márcio e o Alex se encaixam nesse perfil e são até um pouco radicais. Tudo sobre demanda. A hora que eu preciso de alguma coisa, eu vou para a internet, procuro e busco aquilo que eu estou precisando no momento. A TV ainda é muito forte, mas eu confesso que não só eu, como grandes amigos estão migrando para assistir tudo no computador. Na visão do professor de Sociologia, Lirálcio Júnior, a pesquisa é importante para avaliar o comportamento do brasileiro, mas defende que não podemos nos apegar apenas ao meio de comunicação utilizado, mas principalmente ao modelo de uso. Talvez a disponibilidade, o tempo todo você está podendo estar conectado, não é todo mundo, é outra coisa, né? Não é todo mundo também que está conectado o tempo todo, mas pode interferir no tempo que você gasta. Como eu estou conectado, eu fico mais tempo, né? Outra questão interessante de se analisar é a forma que assistimos TV hoje em dia. Claro, isso depende da classe social e do tipo de TV que cada um tem em casa. Mas a internet já chegou em muitos modelos de televisores disponíveis no mercado e isso faz bastante diferença. A TV ainda permanece, mas é a mesma TV. A gente está vendo do mesmo jeito, ela está sendo produzida do mesmo jeito. Aí é que essas pesquisas não vão muito mais a fundo. Na TV você fica amarrado naquele horário, né? Nem sempre você podia ver o que você queria naquele horário. Então na internet está tudo lá gravado, você vê a hora que você quer. Se você quer baixar, você baixa, senão você vê online. E assim, eu uso muito a TV, mas não para ver TV, mas mais para espelhar a tela do celular, para ouvir um som, para
espelhar a tela aqui da Cozinha dos Manos, por exemplo, que é o nosso projeto. Já tem outra utilidade a TV, maior do que assistir a própria programação. Agora, se a internet vem no topo da lista do tempo diário dedicado aos meios de comunicação, o mundo online ainda é o que apresenta menor credibilidade. Os jornais impressos são considerados o meio mais confiável como fonte de informação. A TV também apresentou uma confiança alta na pesquisa, com 49%. O audiovisual ele tem um impacto muito forte. É verdade, eu vi na TV, a gente tem essa sensação, é verdade, eu vi na TV, né? Então, eu acho que isso impacta muito algumas classes, alguns tipos de consumidores. E, às vezes, é a única fonte de informação que ele tem. Já a internet, com seus blogs, portais e redes sociais, é a menos confiável. As redes sociais se destacam no levantamento. A maioria dos entrevistados diz recorrer ao Facebook para se informar, em vez de procurar espontaneamente por sites de notícias. Aliás, para 32%, as redes sociais já se tornaram seu principal canal na hora de buscar informação. E, não por acaso, o que os brasileiros mais usam na internet são as redes sociais, 71%. Mas não dá para generalizar. A questão de credibilidade também depende muito do perfil e classe social do indivíduo. Tem a TV aberta, principalmente os grandes canais, tem muita manipulação, muita política, né, envolvendo todo aquele conteúdo, né. Aqui a gente tem um pouco mais de liberdade de também passar pelo crivo de avaliarmos se é ou não verdade e buscarmos um pouco mais de informação. Eu não acredito em tudo que eu vejo na internet, principalmente em redes sociais. Então, se é algum assunto que me interessa, eu vou buscar informação para ver se aquilo é verídico mesmo. Ainda de acordo com a pesquisa Ibope, a TV está presente em 97% das casas do país. Na outra ponta dessa história, 53% dos brasileiros ainda não têm sequer acesso à internet. Dado que também chama a atenção é a frequência de uso. 65% dizem ver TV diariamente, enquanto 26% acessam a internet todos os dias. E você, em que parcela da população se enquadra, hein? Na sua casa, a TV também está perdendo espaço e tempo para a internet? Bom, acesse olhardigital.com.br e compartilhe sua experiência com a gente. Participe! No próximo bloco tem uma comparação inusitada. Será que as telas de altíssima resolução já estão superando a nossa capacidade humana de enxergar os detalhes? O Olhar Digital Plus volta já! Próximo da perfeição. O olho humano é uma das mais incríveis criações da natureza. A tecnologia ainda não conseguiu reproduzir nada parecido, mas talvez algum dia tenhamos algo similar ao nosso olho do olhar digital. No nosso símbolo, o mundo orgânico se mistura aos elementos digitais, que expandem a visão. Mas a ciência ainda não chegou lá. Conheça agora a distância que ainda separa nossa visão das criações tecnológicas mais modernas. Parece que o Full HD está virando coisa do passado. A tecnologia evolui rápido e atualmente só se fala em Ultra HD, 4K. Mas então surgiu uma dúvida. Qual é o limite da nossa visão para telas com resolução cada vez maior? O 4K ou Ultra HD tem resolução de 8.3 megapixels, 4 vezes mais que o Full HD. Segundo o Dr. Paulo Schor, oftalmologista da Unifesp, a relação entre o olho humano e as telas de alta resolução é muito pequena. Mas ainda assim, alguns parâmetros podem medir mais ou menos quanto a gente enxerga. O primeiro fator é a capacidade de discriminação entre dois pontos. É o chamado mínimo ângulo de resolução visual. Um segundo fator é a luminosidade mínima captada pelo olho humano.
E mais do que isso, é preciso levar em conta o campo visual que nós temos. Um bom exemplo para entender essas variáveis é imaginar duas estrelas no céu. Se elas estiverem muito próximas uma da outra, a gente só vê um borrão. Para enxergar as duas, é preciso que elas atendam àquele ângulo mínimo de resolução visual. Se o brilho dessas estrelas for muito fraquinho, a gente também não vai enxergar, por mais afastadas que elas estejam. E por último, essas estrelas precisam estar no nosso campo visual. Parece óbvio, mas para enxergá-las, precisamos estar olhando para elas. Com base nesses dados, foi possível calcular a resolução do olho humano. Considerando nosso ângulo de visão de 120 graus, chegou-se ao valor de 576 megapixels. Esta seria a resolução máxima que poderíamos enxergar. Mas, de novo, olho não pode ser simplesmente comparado com uma tela. A definição é uma parte muito inicial e muito pequenininha da importância da imagem. Ela é importante, mas ela tem uma importância, vamos dizer, de 25%. De um quarto da nossa visão vem da quantidade de célula que a gente tem lá na nossa fóvea, que é uma parte muito pequenininha da nossa retina. Se nossa visão fosse baseada apenas pelos olhos, seria fácil. Mas além de ter dois olhos e poder movê-los ao redor da cena, nosso cérebro é poderoso para combinar os sinais, entender profundidade e montar uma imagem com resolução ainda maior do que é possível com o número de fotorreceptores da nossa retina. Eu quero dizer que a gente não precisa ter mais resolução para ter uma experiência visual melhor. A gente provavelmente já chegou no limite de resolução que vai fazer algum sentido para o nosso olho. Será que 4K é o limite? Bom, se pararmos para pensar na distância que assistimos TV ou mesmo assistimos a um filme no cinema, talvez faça sentido. Afinal, telas com resolução superior a 4K, como é o caso do 8K, que já existe, só conseguimos notar diferença na qualidade da imagem quando nos aproximamos bastante da tela. E aí, assistir ao conteúdo assim, colado na tela, não faz muito sentido não, né? Depois do intervalo, tem reportagem mais que especial. Direto de São Francisco, nos Estados Unidos, uma nova tecnologia que pode revolucionar a comunicação celular. E tem os bastidores de uma profissão que está mais que em alta. Conheça a rotina e os desafios dos dubladores de games. O Olhar Digital Plus volta já. A promessa é gigante e os primeiros resultados são mais que animadores. Uma nova tecnologia pode revolucionar a comunicação celular em breve. A partir dela, as quedas de ligações, os pontos de sombra e, principalmente, as conexões lentas podem virar coisa do passado. Conversamos com o criador da novidade. O crescimento do número de smartphones e a consequente demanda por dados móveis colocam uma pressão enorme sobre as redes existentes e suas capacidades. Para acomodar a demanda que cresce diariamente, uma hora nem o 4G LTE vai ser mais suficiente. E olha que a capacidade já é bem superior ao 3G, hein? Um passo à frente, de olho no futuro da banda larga móvel, uma nova tecnologia promete revolucionar as telecomunicações e trazer estabilidade e velocidade de fibra ótica para os dispositivos móveis. Você já imaginou? A tecnologia foi batizada de P-Cell, abreviatura para célula pessoal. A novidade foi anunciada por uma empresa norte-americana criada por um famoso inventor do Vale do Silício, Steve Perlman. Para quem nunca ouviu falar, ele se tornou famoso no mundo da tecnologia depois de vender sua empresa de TV na web para a Microsoft por $500 milhão. Perlman também foi um dos principais cientistas da Apple e ajudou a criar o QuickTime, tecnologia que trouxe o vídeo para o Macintosh.
Ele conversou com a gente direto do seu laboratório em São Francisco e logo de início lembrou que atualmente as torres de redes celulares criam uma célula de cobertura ao seu redor. Todas as pessoas que se conectam naquela região compartilham a capacidade daquela célula. E quando muita gente se aglomera por ali, a qualidade do sinal cai bastante. E algumas pessoas ficam até impossibilitadas de usar o smartphone. Aliás, a gente explicou isso recentemente em uma reportagem sobre o nosso precário 3G. No Picel, em vez de uma torre com apenas uma célula de cobertura ao seu redor, nós temos rádios que transmitem dados todos ao mesmo tempo e interferem uns nos outros. Com a Picel, cada telefone cria sua própria célula de cobertura. Assim, não importa quantas pessoas estejam ao seu redor, ou mesmo em um estádio lotado, todo mundo consegue extrair o máximo da sua conexão. A nova tecnologia promete velocidade plena, independente do número de usuários próximos uns dos outros. Segundo Steve, seria a solução para os congestionamentos de rede e também áreas de sombras existentes hoje. Na tecnologia Picel, um algoritmo complexo produz uma área de cobertura única com 1 centímetro de diâmetro para cada telefone celular, permitindo assim que o usuário tenha acesso à capacidade total da rede em vez de dividi-la. Esta bolha de um único sinal acompanha o usuário onde quer que ele vá, sem perder qualidade. Interessante também é que a tecnologia Picel, pela primeira vez, trabalha com a interferência a seu favor, contrariando anos de ciência e matemática. Diferentes das torres de redes móveis, que operam independentes umas das outras para que não haja qualquer interferência que possa prejudicar a qualidade do sinal, na Picel a interferência é utilizada para combinar as ondas de rádio e formar ondas ainda mais fortes. O fenômeno pode ser comparado ao ato de deixar cair 2 pedras em uma lagoa. Cada uma cria ondas circulares que se espalham pela água. E em certos pontos, essas ondas se combinam, criando uma onda ainda mais forte. Nós voltamos um pouco no tempo e estudamos todos os formatos das ondas de interferência, que chegam até a antena dos smartphones. Existe uma combinação que pode criar um padrão particular, do jeito que o telefone espera. Nós crescemos a partir da interferência. Para se ter uma ideia da experiência que teríamos com a nova tecnologia, imagine que você estivesse sozinho na sua cidade, no centro da área de cobertura da principal torre de rede móvel. Assim, você atingiria a velocidade máxima disponível por aquela célula. Mas, como nunca estamos sozinhos, nós sempre compartilhamos essa capacidade. Na Picel, essa velocidade do centro da célula sozinho é o que todos teríamos, ao mesmo tempo, em toda a cidade. Em uma apresentação na Universidade de Colômbia, Perlman demonstrou a transmissão streaming de vídeos 4K simultânea em 8 iPhones usando a rede móvel Picel. Segundo o inventor, com a nova tecnologia, poderemos assistir e transmitir muito vídeo em altíssima definição, sem qualquer travamento, e de onde estivermos, e até fazer coisa que sequer sonhamos com os smartphones. Segundo ele, com a Picel, a ideia é pensar na banda larga móvel como pensamos no Wi-Fi atualmente. Não é caro, você usa quanto quiser e é extremamente confiável. Apesar da badalação, a tecnologia ainda está um pouco longe de se tornar realidade. A empresa tem desafios grandes pela frente. Depois de demonstrar o funcionamento da Picel fora de ambientes controlados, o time de Steve terá de convencer as operadoras de telefonia móvel de que sua tecnologia vale os bilhões de dólares que seriam necessários para construir novas estações de radiobase e uma infraestrutura maciça de computação na nuvem. Por outro lado, Steve afirma que a instalação de cada rádio P-Wave custa 1/10 do valor da instalação de uma torre celular. Mais do que isso, segundo ele, é possível inclusive usar a mesma infraestrutura de antenas para colocar os rádios. Assim, completa ele, as operadoras poderiam inclusive cobrar menos por um serviço infinitamente superior. E ainda tem mais. Para uma mesma área de cobertura, são necessárias menos antenas P-Wave do que as tradicionais.
Em São Francisco, por exemplo, a operadora Sprint tem 32 torres espalhadas pela cidade. Se nós simplesmente instalarmos rádios P-Wave nas mesmas torres, já multiplicamos a performance da rede na cidade por 10. Isso cobrindo a mesma região, com o mesmo número de usuários. Steve também conta que está empolgado com a procura por novidades sobre a Picel. Ele nos revelou que metade das grandes operadoras mundiais, inclusive algumas empresas brasileiras, já os procuraram para conversar e até começar a negociar. Segundo o inventor da nova tecnologia, há inclusive países que cogitaram a ideia de pular o LTE 4G e evoluir direto suas redes 3G para a Picel. Outra característica muito interessante da tecnologia Picel é que ela é bastante amigável e totalmente compatível com o 4G LTE. Além de proporcionar melhor qualidade de serviço, ela funcionaria com dispositivos já existentes. Steve diz que a Picel verticalizou a banda larga móvel e, além do 4G, está pronta para operar com qualquer outra tecnologia que venha a surgir. Bom, aí você deve estar se perguntando, será que eu vou viver para ver tudo isso? Depois que fizermos uma cidade ou até mesmo um estádio com o Picel, neste ponto vamos passar a tecnologia para as operadoras e ela estará pronta para dominar o mundo. Profissão mais que digital. Nos últimos anos, os dubladores de games vêm se tornando profissionais mais e mais importantes. Boa parte da personalidade e do desempenho de um jogo pode depender deles. Fomos conferir como eles trabalham. He's still doing that. It's late. Que droga, que horas são? Os brasileiros exigiram e a indústria atendeu. Nos últimos 2 anos, a dublagem se tornou padrão nos videogames lançados oficialmente no país. Os diálogos e narrações em português permitem aos gamers brasileiros entender melhor as histórias cada vez mais complexas e cinematográficas sem a necessidade do inglês. Jogos dublados também trouxeram novas oportunidades aos profissionais da voz. A Luísa e o Glauco são exemplos dessa nova categoria de dubladores. Assim que o pé fez contato com o corpo do adversário, foi o fim para ele. Só no nosso casting aqui a gente tem cadastrado mais de 200 profissionais da voz, né? Dubladores ou mesmo atores. E assim, dependendo do jogo, normalmente a gente usa 30, 40 vozes, né? Dependendo da quantidade de personagens. Não pode ser muito pior que aqui. Pode? O último trabalho do Glauco foi a gravação dos comentários do jogo do UFC em português. Ator por formação, a dublagem de games ainda é uma novidade para ele, que destaca a possibilidade de até poder criar na hora da gravação. Incrível nocaute com esse chute frontal! O UFC, no caso, foi diferente de outros games, porque assim, normalmente nos games você tem o áudio guia para poder acompanhar e dar as intenções que aquele áudio original está te passando, né? E o UFC, tanto é que assim, se tiver alguma coisa de bobagem ou muito legal, foi a gente mesmo que criou. Então não teve áudio original nem nada, foi livre criação de narração, baseado no texto que a gente recebeu. Clientes são perigosas quando o lutador consegue aplicar uma boa técnica. A Luísa é atriz e cantora, mas trabalha principalmente com peças publicitárias e locução. Ela está no mundo da dublagem de games desde 2011. Seu último trabalho foi no RPG Child of Light, na qual ela narra as aventuras da princesa Aurora. Aurora vazia, perdera sua luz clara. Seu pai chorava e suplicava. A gaúcha de voz aveludada também já dublou outros games de sucesso. Em The Last of Us, um dos melhores títulos para PlayStation 3 lançados em 2013, ela dá voz a Ellie, personagem principal da trama. O que a gente vai fazer? A dublagem completa de um game leva em média 3 semanas. O salário é bom, cerca de R$80 por hora. Mas não é para qualquer um, não. Mais do que locutor, o ator precisa saber interpretar todo o sentimento e emoção presentes na cena. Do que você tem medo? Esse assunto é muito delicado. Tem que ter o teatro um pouco na veia, assim.
emoção, né, na hora de fazer, para não ficar aquela coisa de dublagem de filme, né? Preciso tirar alguma coisa da cidade. Ela é só uma carga, Joel. E foi essa característica de ser cada vez mais cinematográfico que o desafio de dublar games conquistou de vez a cantora. Tudo a ver com aquela garotinha. E o game tem toda uma história, né? É mais cativante, é mais envolvente. Então acho que tem uma interação um pouco maior, assim, acho mais legal. Que idiota! Fato curioso é que nem todo mundo envolvido com a dublagem de games joga ou conhece videogames. Confesso que eu nunca joguei o game. Assim. Nem depois de gravar? Nem depois de gravar. Quem está produzindo, quem está na parte da produção tem que ser gamer. Porque você tem que conhecer o jogo em si, você tem que estudar a linguagem, né? Então eu acho que a pessoa que está atrás, pilotando a gravação, ela tem que conhecer o jogo, tem que conhecer a forma como funcionam os outros jogos, né? Porque aí você você tira mais do ator de uma forma que fique mais natural. Porque o game ele é informatizado, né? Uma coisa que tem os triggers que a gente chama, que conforme a ação lança um áudio. Então se você faz uma coisa muito mecânica, não fica natural. E você, já tinha ouvido um desses dois durante algum jogo? Participe, acesse olhardigital.com.br e deixe seu comentário. Aproveite também para dar sua opinião. O que você acha da dublagem de games? Curte, acha importante ou prefere o áudio original em inglês? Na próxima semana tem Olhar Digital Especial, direto de Las Vegas. Como já é tradição, você vai conferir tudo o que rolou de mais importante na CES, a maior feira de tecnologia do planeta. Estaremos lá registrando tudo para você. Não perca, eu espero por você. Olhar Digital, o futuro passa primeiro aqui. Tchau!